sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Longe de ti. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Quem tem glória para Jesus? Aleluia! Não dá para ficar neste lugar sem sentir a presença dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu ia ministrar a palavra de Deus hoje, mas o meu amigo, nosso amigo, que está trabalhando bastante, viajando bastante, hoje ele está conosco e eu quero passar aqui para ele pregar a palavra de Deus. Pastor Josuel, vem aqui, pastor Josuel. Pastor Josuel esteve conosco em terça-feira, cultuando a Deus, e pelo trabalho dele, está às vezes com dificuldade de estar aqui entre nós, mas companheiro fiel, merece ser honrado, né? Então eu vou deixar de ministrar a palavra de Deus e vou passar aqui para o servo do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom estarmos na presença de Deus, adorando a Ele, com as nossas vidas, com o nosso fôlego. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Gratidão ao pastor Samuel. Eu relutei com ele, né? Mas ele determina, está determinado, né? Debaixo da misericórdia de Deus, nós vamos fazer uma meditação bíblica. E nesse último louvor da Thalita e do Eliabe, se a gente tivesse combinado, talvez eles não aceitariam. Eu não ouvi eles ensaiar em casa esse louvor. E eles não sabiam que eu estava meditando. Então não é nada combinado. É apenas o que eu vou falar aqui, é uma sequência do que eles estavam cantando para a gente concluir a mensagem do Espírito de Deus para nós esta noite. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, somente o verso 18. Os irmãos estão ficando em pé. Está projetado lá no telão. Nós vamos ler aí. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Podeis assentar, irmãos. Talvez a sua tradução vai dizer, em que há contenda. Na minha tradução diz, no qual há excesso. A determinação do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, para que tivesse zelo, para que tivesse cuidado de como se proceder diante das ações do Espírito de Deus. Paulo está lembrando a esta igreja, nesta cidade, de um ritual de embriaguez com vinho, e que eles prestavam culto aos ídolos, e se embriagavam, e tinha um lugar que eles iam vomitar, bebia novamente, se embriagavam novamente,
perdendo a consciência em adoração aos ídolos. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que tira a consciência de vocês, mas enchei-vos do Espírito. Eu estava pensando neste texto, e eu me coloco ao primeiro da fila, que às vezes, hora ou outra, nós vamos entrando para o caminho da religiosidade e a espiritualidade nós vamos deixando em segundo plano e vamos sendo moldados aquilo que nós entendemos que serve, que vale, que pode. A nossa mente, e mais precisamente nesses tempos presentes, desafios gigantescos para a nossa espiritualidade é nos deixarmos ser contaminados e embriagados com mensagens que são opostas àquilo que o Espírito de Deus prega para a gente e ensina-nos. Hora ou outra, nós vamos nos deixando levar por este sentimento e todas as coisas que deveriam ser devoção a Deus, adoração a Ele, submissão a Ele, sensibilidade por Ele, são perdidas e deixamos nos levar pelos nossos próprios desejos, sentimentos, ações e vontade. E entramos e corremos o risco de entrarmos por um caminho de confusão, de dissolução, de contenda. E quando nós lemos este texto, a gente pensa, se o Espírito sair, acontece contenda no meio da comunidade cristã, no meio da igreja. Pode ser isso também, mas a palavra do apóstolo Paulo aqui é pessoal. Não tomem cuidado com as teologias da atualidade, que diminui a ação do Espírito de Deus em vocês. Tomem cuidado com os ensinamentos atuais, que os afasta da espiritualidade sadia, cristocêntrica. Eu estava pensando nestas palavras do apóstolo Paulo. E eu apanhei com estas palavras. Porque hora ou outra a gente deixa se levar pelos sentimentos do coração, pelo entusiasmo pessoal, pela vontade própria. E nós não damos ouvidos e ficamos insensíveis ao que o Espírito de Deus rege, direciona, orienta, fala, instrui, ensina, mostra, adverte para nós. E eu pensei, e se essa palavra for só para mim? E se essa palavra só for comigo? Mas quando a Thalita e o Eliabe cantaram aqui, eu disse, não pode ser para mim. Tem mais alguém que precisa ouvir, que é tempo da gente restituir em nós, em nossa vida particular, em nossa vida cristã, onde nós estivermos, restituir a ação do Espírito de Deus em nós, e voltarmos a ouvi-lo, e ter sensibilidade para receber as instruções que Ele nos dá. Aleluia. Por que nós precisamos de ter a ação do Espírito em nós? Ora, se nós olharmos para o livro de Atos, nos seus primeiros capítulos, nós vamos ver que Atos capítulo 2 vai descrever o derramamento do Espírito sobre os primeiros irmãos,
sobre os primeiros cristãos, foram cheios do Espírito de Deus. Mas quando nós mudamos as páginas e vamos para o capítulo 4 de Atos, eles retornam à oração e diz: Senhor, olha para nós, as perseguições são tantas, e no clamor, e no meio do clamor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre eles novamente. Isso demonstra a necessidade de continuarmos sendo cheios do Espírito de Deus. Temos essa necessidade, porque o Espírito de Deus, como nosso companheiro, como nosso amigo, como quem caminha com a gente, porque o Espírito de Deus não é uma pessoa, não é um objeto, o Espírito de Deus não é uma lenda, ele é uma pessoa. E se a gente não tiver cuidado, nós podemos deixá-lo de lado. Nós podemos deixar de ser enchidos por ele. E a igreja é instruída e sabe muito bem que este versículo do apóstolo Paulo está dizendo: deixai-vos ser enchido todos os dias, é de forma contínua. Não é encher hoje e esquecer de ser cheio amanhã, é continuar sendo cheio do Espírito. Hoje a gente precisa sair daqui cheios do Espírito de Deus. Amanhã a gente precisa orar e dizer: Espírito, e cantar como aquele corinho: enche a minha vida, enche-me do teu poder. Eu quero ser do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Porque o Espírito de Deus, ele nos santifica. Ele nos faz andar em santificação. Enquanto eu estava lendo e meditando, eu estava pensando, um pouquinho que a gente se aparta, que a gente percebe que o Espírito de Deus já não está mais com aquela comunhão íntima com a gente. Fração de segundos. Talvez não precisa ser nem meses, nem ano. Minutos. O coração inclinado para o mal, sem a ação do Espírito de Deus, nós corremos o risco de perder de deixarmos de ter uma vida santa, do exercício de uma santificação contínua. Não é apenas quando nós aceitamos a Jesus, não é apenas quando nós descemos ao tanque batismal. A santificação não ocorre apenas no culto da ceia. Ela é um processo contínuo, porque nós somos pecadores por natureza. Mas o Espírito de Deus com a gente, ele nos santifica. Ele santifica a igreja como comunidade. Ele santifica uma pessoa, um indivíduo. O Espírito Santo rege a vida do cristão em santidade, em santificação. E é por isso que nós não podemos deixar o Espírito de Deus. Nós não podemos nos apartarmos dele, porque ele nos direciona em santidade, em santificação. E quando a gente erra, ele nos ajuda a orar. Quando a gente sai dos trilhos, ele nos ajuda a estar em uma busca constante por um perdão. Ele nos ajuda a buscarmos isto em Deus. Por isso, mais do que nunca, há uma necessidade contínua nossa, minha, sua, da igreja, deste tempo presente, de não nos apartarmos do Espírito, mas de virmos para uma reunião como esta, e pelo menos uma palavra de oração nossa, é dizer: vem Espírito de Deus, mora em mim, fica em mim. Se for preciso, mude coisas do lugar. Acende a luz em lugares escurecidos. Reforma o que precisa ser reformado. Tira o que precisa ser tirado.
Coloca o que precisa ser acrescentado. Muda o que precisa ser mudado. Altera o ritmo. Mude as situações. Eu acredito que tem alguém aqui orando comigo assim. Porque esta hoje é uma oração minha. Porque é Ele que nos santifica. E se nós perdemos a presença dEle, e se nós deixarmos ir, como corremos o risco de entrar em uma vida de pecado, e talvez sem caminho de volta. Mas além do Espírito que nos santifica, e é uma necessidade nossa, Ele também nos sela. É Ele que nos coloca em Cristo. É Ele que comunica ao coração do homem que nós somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus. Porque se não for o Espírito de Deus, entra o espírito da dúvida. E quando o espírito da dúvida entra, a gente começa a questionar: será que Deus pode me ouvir? Será que Ele é meu Pai? Será que eu posso? Será que eu posso participar da vida de Cristo? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios ainda, no capítulo 4 e no verso de número 30, ele vai dizer: não entristeceis o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somos colocados pelo Espírito em Cristo. Só através desta ação do Espírito de Deus é que nós podemos ser preservados e colocados no seio do Senhor como filhos e participante da vida vindoura, da vinda vindoura, da vida que virá na consumação dos tempos, quando Jesus recolher a sua igreja. Só os preservados pelo Espírito, só os marcados pelo Espírito, só aqueles que o Espírito está com ele, está caminhando com ele, está fortalecendo ele, está direcionando ele, é que serão reconhecidos no dia da redenção. Nós, obreiros, podemos carregar em nossos bolsos carteirinha da convenção geral. Podemos carregar em nosso bolso a carteirinha da convenção estadual. Podemos fazer uma coleção de certificados de formação e graduação em teologia e doutorado em divindades. Mas se o Espírito de Deus não estiver colado na gente, se o Espírito de Deus não estiver comigo, se o Espírito de Deus não estiver com a gente, no grande dia, o dia do Senhor, os certificados, as credenciais, os títulos, os nomes eclesiásticos não valerão de nada. O que vai valer é o Espírito comungando em nosso coração. O Senhor está chamando, o Senhor está recolhendo o seu povo. Porque isso que vale a pena a gente preservar o Espírito e deixar a confusão da mente, a confusão, as ideologias contrárias ao que é verdade bíblica, e aceitarmos Jesus novamente e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, habita em mim, faça morada em mim, sela-me, sela-me, sela-me. Aleluia, aleluia. Enquanto eu estou falando estas palavras, o Espírito de Deus está despertando em nosso ser hoje este sentimento de necessidade de sermos mantidos, selados por Ele. Aleluia. A gente pode perder tantas coisas aqui, passageiras,
A gente pode perder tantas coisas materiais que ficarão aqui, mas o que a gente não pode perder, hoje eu tenho a palavra de Deus para o meu coração e para o teu. O que nós não podemos perder é o selo, o penhor do Espírito, a identidade do Espírito, que nos faz sentirmos participantes em Jesus Cristo da redenção. Isso nós não podemos perder. Não perca de vista o Espírito de Deus. Não perca de vista a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Além dele nos santificar, além dele nos selar, o Espírito de Deus, como uma necessidade para nós, para os dias atuais, ele nos preserva. Ele apenas não dita, não dá as ordens e solta a gente. Não. As minhas filhas estão fazendo a faculdade. A Tayane está na conclusão de fisioterapia. Está nos últimos meses. Estágio e preparação do TCC e tantas coisas. E tem o orientador do estágio, tem o orientador do TCC, está junto, ensinando, preparando. Mas depois que essa fase terminar, que estiver com o certificado na mão, o orientador vai dizer, agora você segue o seu caminho. Hora ou outra, talvez alguém com uma amizade mais próxima pode socorrer em uma ajuda, uma dúvida, qualquer coisa. Mas depois que tem a formação, agora você vai seguir o seu caminho. Você aprendeu, você passou, você foi aprovada, vai. Mas o Espírito de Deus... ele convence a gente que somos pecadores, faz a gente aceitar Ele publicamente, a Jesus publicamente. Somos levados ao tanque batismal, somos batizados e o Espírito de Deus está ali. Talvez alguns antes do batismo nas águas, outros depois. Alguns na adolescência, outros mais depois também, são selados, batizados com o Espírito Santo, e Ele está ali. Alguns têm um desempenho na vida ministerial, eclesiástica, são separados a cooperador, diácono, diaconisa, missionário, missionária, presbítero, pastor, evangelista, e o Espírito de Deus está ali. Os anos passam, o cabelo fica branco, e o Espírito de Deus está ali, preservando. Porque ele vai dizer, você nunca estará pronto sozinho. A faculdade, pastor Samuel, nos prepara para estarmos prontos só. Quando se forma em teologia, agora a sua tese, o seu pensamento, você estudou, você está com certificado, siga a sua vida. O Espírito de Deus está dizendo, eu vou estar com você. Não, mas eu profetizo, eu tenho dom de curas, eu oro as pessoas. O Espírito de Deus precisa estar preservando, conservando. O Espírito de Deus é como aquela água salina que é colocada em conservas de palmito, de milho, tantas coisas. Se tirar daquela água, estraga. Pode ter uma oratória boa, uma pregação boa, uma palavra boa, um louvor bom, uma vocal boa, uns acordes legal que conseguem cantar as notas musicais. Pode ter tudo isso, mas se o Espírito de Deus se apartar, estraga. É o eu, é a gente, é eu que faço. Mas o Espírito de Deus preserva a gente em humildade, dizendo, Senhor, hoje, eu estava ali no meu lugar, hoje à tarde, e aqui hoje dizendo, Senhor, quando eu vi o pastor tomando a direção aqui, falei, graças a Deus, o pastor vai pregar. Hoje, mais uma vez, somos dependentes dele. Mais uma vez, precisamos ser preservados por ele. Não são, talvez se torne repetitivo aqui, a minha palavra é simples, que você já ouviu talvez, num outro formato, mas o teor é o mesmo, mas o Espírito que cuida da gente, ele fala novamente hoje. Talvez você tenha anos de carteirinha, anos frequentando a igreja, 30 anos. Talvez quando a igreja ali na Jaçanã ainda era de madeira, você estava lá,
Hoje você está aqui. Durante todos esses anos, o Espírito de Deus te preservou. Mas até que Ele venha, ou até que você deite deste corpo na câmara fria, você precisa ser preservado pelo Espírito de Deus. Não são os tempos de Assembleia de Deus, não. Não é nada disso. O que a gente precisa é ser preservados pelo Espírito de Deus. Para selar esta palavra que eu estou falando. E a gente orar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Só se preserva em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Quando alguém dizer por que você venceu as suas tribulações, você vai dizer é por meio do Espírito Santo. Quando alguém te perguntar por que você resistiu àquela aflição, você vai dizer é por meio do Espírito Santo. Quando alguém te perguntar como você conseguiu força para resistir e estar firme aqui, aguardando a salvação, você vai dizer, é por meio do Espírito Santo. Aleluia! É por meio do Espírito. Não são ações humanas, é o Espírito. É o Espírito. Eu vou dizer mais uma vez para ficar enfático em você. É o Espírito. O que te faz você cantar. O que te faz você desejar meditar nas coisas de Deus. Nos dias que são escuros, que são tribulosos, que são de morte, que são de perda, que são de solução. O que te faz pensar nas coisas de Deus é por meio do Espírito Santo. Porque por mais que a gente sinta longe, a gente sente lá dentro da nossa alma o Espírito de Deus. E quando a gente diz agora a chama vai se apagar, o Espírito começa... E aquilo que era desesperança, e aquilo que era choro por perdas, por tristezas, por agonias, por angústia, vai dando lugar à brasa do Espírito. E lá dentro da gente está o Espírito de Deus soprando em nosso coração. E está dizendo, eu não me apartei de você, eu te preservo. A sua chama estava quase apagando, quase virando brasa. Mas eu estou soprando fogo aqui para te acender mais uma vez e reavivar a tua vida hoje. Eu estou fazendo isso. É isso que Ele faz a gente. Você acredita nesta palavra? Você pode se colocar de pé comigo esta noite. Aleluia. Eu te convido a juntamente comigo a desejarmos o Espírito de Deus hoje. Eu te convido a juntamente comigo hoje a desejarmos este enchimento do Espírito. A recebermos um avivamento espiritual em nossas vidas. Porque quando nós sairmos desta porta para fora, desafios continuarão acontecendo. Afrontas continuarão vindo sobre a gente. Seremos desafiados. Porque enquanto estamos sentados aqui, estamos participando dos louvores, estamos cantando junto, estamos adorando, estamos orando, recebendo a oração também, nos alimentando da palavra. Mas quando às vezes nós estamos nos lugares que não são um ambiente de culto como este, somos desafiados a esquecermos o que passou aqui. E hora ou outra a gente dá lugar à dúvida. Mas hoje, eu te convido a juntamente comigo para nós desejarmos o Espírito de Deus.
no decorrer da semana que nós estamos já iniciando hoje, o primeiro dia, talvez muitas coisas poderão não nos acontecer. Algumas respostas poderão não vir. Mas se a gente não perder o Espírito de Deus, seremos consolados por Ele. Se o Espírito de Deus estiver falando em nós, em nossos ouvidos, seremos consolados por Ele. Por isso eu te convido esta noite, juntamente comigo, a dizer, talvez você com as suas próprias palavras, dizer: Senhor Espírito, eu te desejo hoje uma vez mais. Fale mesmo que seja sussurrando. Talvez não há força em você para falar estas palavras. Fale nem que seja por expressão de lágrimas. Mas fale mais uma vez hoje. Espírito, eu te desejo. Eu te quero. E enquanto você fala isso, Ele te reveste aí. Ele te enche aí. Ele te renova aí. Ele te refaz aí. Ele te estabelece aí. Ele te cura aí. Ele te confirma aí. Aleluia. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Jovens, crianças, adolescentes, irmãos de meia idade, terceira idade, obreiros, pastores, sejam cheios do Espírito. Sejamos cheios do Espírito. Vem, Espírito, enche-nos, 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 enche-nos. Aleluia, aleluia. E se para que você sente que para você ser cheio, você precisa renunciar a algumas coisas, você precisa se arrepender, você precisa se confessar. Confesse aí no seu lugar, peça perdão aí no seu lugar. Ele te encontra aí com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, perdoa-me, mas me refaça. Perdoa-me, mas não me deixe. Ore como Davi orou no Salmo 51. Não retire de mim o teu Espírito, não aparte de mim a tua presença. A gente precisa sair daqui hoje cheios deste Espírito, cheios desta graça. Retome as línguas espirituais, retome os dons, retome a profecia. Entregue a profecia que está aí na tua mente, que o Espírito de Deus está falando para você entregar. Deixe o medo de lado, retome os dons espirituais sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Perca o medo, perca o desânimo, deixa tudo isso de lado, afaste-se daquilo que é dúvida e deixe o Espírito de Deus ocupar o teu coração, a tua alma, a tua mente, porque para Ele você tem valor sim, você tem muito valor para Ele, Ele te cuida de você e você é especial para Ele. Seja cheio do Espírito, sejam cheios do Espírito. Deseje Ele esta noite e nós vamos orar agora. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido a mais uma vez a proclamarmos ao Espírito de Deus, a falar com Ele: Espírito, não sai daqui, mora em mim, habita em mim, Espírito de Deus. Senhor Espírito Santo,
Estamos prostrados hoje aqui. Nos curvamos diante da tua presença. Inclinamos-nos diante da tua santidade e às vezes sentimos vergonha porque somos incapazes de manter uma vida santa. Somos pecadores, temos atitudes que não é a tua atitude. Mas hoje nós viemos aqui no teu altar para ter um encontro com o Senhor e ser curados pelo Senhor. Por isso tem alguém orando comigo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E eu creio nas palavras de Atos, aquele mesmo vento que soprou sobre aquele grupo de irmãos e encheu a casa. Vem este mesmo vento do Espírito soprar sobre nós. Sopra sobre nós o teu renovo. Sopra sobre nós o teu renovo hoje. Sopra sobre nós vida nova hoje. Reacende as chamas. Faça isso em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.